Nós sabemos que os ambientes empresariais, eles necessitam de um grau de satisfação das pessoas que a compõem. Então, cada um desses ambientes, se tiverem condições de que as pessoas trabalhem muito mais alegres, muito mais conscientes dos seus propósitos, é evidente que o resultado, a qualidade, a produtividade, a própria inovação vai estar diretamente relacionado com isso. Então, um ambiente empresarial que permita um bom clima, que permita um bom relacionamento, onde as pessoas trabalhem com maior transparência, vai ser muito mais eficiente, muito mais eficaz, muito mais efetivo. Nós podemos perceber que o feedback, quando está preso no passado, não favorece com que essa transparência, essa harmonia possa ser disseminada de maneira geral na organização. As organizações precisam efetivamente que as pessoas se relacionem de uma forma muito mais amiga, muito mais participativa e muito mais construtiva do que um clima negativo. Nesse particular, uma organização que busque ter uma maior dinamicidade de resultados precisa ter ferramentas que favoreçam esse alcance. E aí o feed forward leva vantagem, porque ele traz a possibilidade de se criar alternativas de sucesso futuro. E essa situação favorece a inovação, favorece a qualidade, favorece a produtividade. Abra o seu espírito para ouvir tudo que o outro diz. Evite registrar apenas os pontos discutíveis ou falhos. Existem várias vantagens do feed forward. Por exemplo, uma delas é que ele se atém exatamente a todos os procedimentos normalmente usados no feedback. Então, isso é uma vantagem porque nós não estamos excluindo o feedback. Uma segunda vantagem é que ele traz uma ferramenta, ele se caracteriza como uma ferramenta onde a pessoa se sente ajudada, se sente responsável, se sente envolvida nas soluções que são trazidas. Lembro que o feedback é sempre uma situação voltada ao passado, enquanto que o feed forward é exatamente a possibilidade que eu tenho de realização futura. Uma terceira colocação dentro desse cenário é de que essas alternativas de sucesso são codivididas, são corresponsabilidade, são de alguma forma colocadas junto com o líder. Nesse particular, a diferença é fundamental. Por exemplo, no feed forward, o chefe diz para a pessoa e também se coloca como corresponsável pelo seu êxito. Ao contrário do feedback, o líder coloca a situação para o empregado, mas é o empregado que tem que ter as iniciativas e tem que ter as ações que possam resolver. No feed forward, o superior, o líder, é corresponsável pelo êxito. Então, o liderado se sente apoiado, se sente de alguma forma protegido no alcance dessas soluções. Se isso é possível, nós podemos ver que essas alternativas mencionadas concorrem para que você tenha um bom êxito, um clima mais prazeroso e mais produtivo. A grande pergunta no feed forward é: como eu posso ajudar a você a ter êxito, a ter sucesso no futuro? Isso é uma questão diferencial em relação ao feedback. Por que diferencial? Porque, como nós falamos agora, o líder se torna corresponsável, ele vai ajudar a outra pessoa a ter êxito. E convenhamos, quem de nós não gosta de ter alguém que nos ajude?
Então, pessoal, vamos assistir outro trecho do filme? White said, I'm your new basketball coach, Ken Carter. I guess I need to speak louder so you can hear me. I'm Ken Carter, your new basketball coach. Oh, we hear you, dog. But we can't see you. The glare from your big black-ass head is hella shiny, man. Damn, do you buff it? Oh, you got jokes to go along with that ugly jump shot of yours, huh? First of all, if you need to know my credentials, as Coach White said, they're on the wall, they're behind you. Secondly, if basketball practice starts at 3, you are late as of 2:55. You, shooting the ball. What's your name, sir? Jason Lau, but I ain't a sir. You're not a sir. Well, are you a madam? As of now, you are a sir. So are the rest of you. Sir is a term of respect. And you will have my respect until you abuse it. Mr. Lau, how many games did you guys win last season? Like 4 wins, 22 losses. Sir. Sir. I'm going to give you contracts. If you sign and honor your side of them, we are going to be successful. Damn, do I get a signing bonus for signing this contract? Yes, sir. You get to become a winner. Because if there's one thing I know, it is this. The losing stops now. Starting today, you will play like winners, act like winners, and most importantly, you will be winners. If you listen and learn, you will win basketball games. And gentlemen, winning in here is the key to winning out there. This contract states that you will maintain a 2.3 grade point average. You will attend all your classes, and you will sit in the front row of those classes. Good luck. All right, let's go! Let's go! Let's go! Move! 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 No, one more pass! Hands up! Let's go! Don't relax! You're gonna be glued to the bench. Swing it! Yeah, my hand. Come on! Come on, last kick. Kick it in, kick it in. Let's go. All right, everybody. Good work. You can't guard me, King. Like, what you gonna do? Huh? Can't do nothing about it, King. Delilah! Delilah! Come on, come on, come on. Get here, get here. Yeah, get out, get out. Kenya, focus for me. Smile. Kenya, Alex, get back. Just play the damn game. Qual a importância do feed forward? Como você pode incentivar? Qual a importância O processo de feed forward traz algumas vantagens. Vamos ver algumas dessas vantagens que entre o líder e o liderado nós podemos alcançar. Veja só, a palavra feed forward tem a remessa da ideia de um sucesso futuro. Agora veja só uma das diferenças em relação ao feedback. Se ela é a possibilidade futura,
O futuro nós podemos construir, nós podemos de alguma forma moldar, e o futuro, com o êxito esperado e com o apoio do meu líder, passa a ser mais exitoso do que simplesmente eu ter uma volta ao passado. Essa é uma característica marcante. Uma segunda característica que pode ser considerada é que as pessoas gostam de receber ideias e elas não gostam de ser acusadas de erro. Nesse sentido, a acusação que pode vir no feedback fica minimizada no feed forward, porque as pessoas, na verdade, gostam de receber sugestões, alternativas para o seu melhor desempenho. Uma terceira característica é de que as pessoas bem preparadas, pessoas inteligentes, têm alguma dificuldade em receber críticas ou feedback negativo. E essas pessoas que frequentemente têm êxito gostam, num processo de feed forward, de receber sugestões para elas serem ainda melhores. Então essa é uma vantagem. Nós temos uma quarta situação em que o feedback frequentemente leva a discussão, o comentário para um lado pessoal. O feed forward tem uma outra característica. Ele leva para a solução de problemas e não necessariamente a questões pessoais. Essa também é uma diferença marcante. Outra situação é que nós podemos considerar que nós gostamos de receber sugestões, como já foi dito, e que as pessoas podem fazer mudanças no futuro. Agora, elas não podem fazer mudanças no passado. Então, se elas podem fazer mudanças no futuro, essa é uma vantagem muito grande. Quando eu enfatizo o erro no feedback, eu fico preso àquele passado que eu não posso mudar. Agora, eu posso fazer mudanças de comportamento em relação ao futuro. Então, essa é uma característica interessante, porque a maioria tem uma dificuldade muito grande em dar feedback, principalmente se esse feedback é negativo. Ou seja, se eu tenho uma dificuldade com outra pessoa, para eu ser capaz de dizer realidades nem sempre agradáveis para essa pessoa, o nosso distanciamento aumenta. Não é essa a possibilidade que o feed forward traz. Ele traz a possibilidade de vínculos e de construções futuras, sendo a possibilidade maior de êxito de ambas as partes, de quem dá e de quem recebe. Uma sétima situação, se nós formos elencar, é que o feed forward pode ser muito mais eficaz, muito mais eficiente do que o feedback, porque eu me aproprio da sugestão que é dada. Eu tomo como minha a colocação que o outro está fazendo. E na medida em que eu tomo como minha e que eu sei que eu vou ter o apoio de quem está me dizendo, a relação fica muito mais facilitada. Então, essa apropriação que eu passo a ter em relação ao que foi me dito é uma diferença muito grande em relação ao feedback. Uma outra situação é que o feedback, na verdade, não implica num julgamento superior. E eu posso, inclusive, fazer feed forward com os meus subordinados, os meus pares, inclusive com os meus superiores. Quando nós temos a situação de feedback em relação aos superiores, nós temos aí algumas limitações. A vantagem do feed forward é que, como ele se trata de alternativas futuras, é bem-vindo essas alternativas não só pelo superior, como pelos pares, como pelos subordinados, sendo uma vantagem muito significativa em relação ao aspecto estático que o feedback tem. Nós podemos considerar uma outra alternativa que, mesmo o feed forward
trabalha com todos os elementos do feedback. Ou seja, ele tem a possibilidade de fazer uma varredura na adequação, no levantamento do que pode ser melhorado, que o feedback se propõe. Ele trabalha com todos esses elementos, ele não omite esses elementos na sua realização. Então, se ele não omite e ele ainda agrega possibilidades, nós podemos convir que isso é uma vantagem extraordinária. Além do que, as pessoas gostam de receber e escutar possibilidades. Essa alternativa de receber possibilidades de êxito é muito melhor do que ter o feedback como uma ferramenta pesada que muitas vezes se confunde com crítica e muitas vezes traz no seu bojo um julgamento, uma acusação e uma condenação de um ato feito, do que efetivamente eu ter alguém que possa me ajudar a ter êxito futuro. Uma coisa não exclui a outra, e elas são complementares. E se imagina que a gestão, a partir de agora, possa encaminhar nesse sentido.